Aleluia. Profeta Abacuque, capítulo 1, e nós iremos ler o verso 2 ao 4. A palavra do Senhor nos diz assim: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que razão me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Amém? Meus irmãos, o livro de profeta Abacuque vai relatar, é um livro curto, e relata a oração do profeta. Abacuque, ele vai profetizar num tempo onde a sua nação, o reino do sul, o reino de Judá, está à beira do cativeiro. Abacuque, ele está presenciando as guerras à sua volta. Abacuque está vendo e presenciando, é no tempo na qual ele vai profetizar, os grandes impérios se degladiando, entrando em guerra. Nós estamos falando do império e do exército de Assírio, o império egípcio e o império da Babilônia. É nesse período que ambos irão cair, tanto o império do Egito quanto o império da Síria, eles vão tombar, isso fortalecendo de fato o exército de Nabucodonosor. É nesse ambiente que o profeta Abacuque ele irá profetizar. Ele também vai profetizar num período onde existe uma degradação espiritual e moral. Abacuque ele vai profetizar no reinado do rei Jeoaquim. Jeoaquim, filho do rei Josias. Durante o reinado do rei Josias, se eu voltasse um pouquinho mais, nós iremos falar do rei Manassés, aonde era um dos piores reis que houve em Judá. Um rei capaz de sacrificar os seus filhos a outros deuses. E então Deus levanta o rei Josias, com 8 anos de idade, para trazer um avivamento sobre o reino de Judá. Deus ele estabelece, reestabelece, restaura o culto através do rei Josias. Vai ser derrubado os altares, vão ser tirado a idolatria, o culto será restaurado, a palavra será restaurada, a aliança com Deus será restaurada sobre o reinado do rei Josias. Mas logo após a morte do rei Josias, seu filho Jeoacás vai reinar por 3 meses apenas, vai ser deposto, e então o rei Jeoaquim ele irá assumir, ambos filhos do rei Josias. O rei Jeoacás, filho de Josias, é o rei que manda prender Jeremias, é o rei que manda açoitar Jeremias, é o rei que queima os pergaminhos, que queima os rolos da lei. E isso nos mostra o tamanho da degradação social e moral aonde eles estavam. E sobre este governo, sobre essa estrutura, Abacuque então ele vai profetizar. Entendemos, meus irmãos, um pouco da história
fará com que a gente de fato consiga compreender a oração de Abacuque. Quando nós olhamos para o livro do Abacuque, é possível nós encontrarmos resposta para muitas das nossas preocupações, muitas das nossas orações nos dias atuais. O livro do profeta Abacuque, ele vai falar sobre política internacional, está falando sobre opressão econômica, está falando sobre violação de direitos humanos, está falando sobre violência brutal, está falando de guerra, está falando de decadência moral e decadência religiosa. E quando nós olhamos para o que Abacuque está falando, e se nós pudéssemos traçar um paralelo com os dias atuais, nós não estamos vivendo um tempo tão diferente. Vivemos um tempo onde vivemos um período de guerra, um período de incerteza financeira, um período de incerteza política, país contra país, nação contra nação. Talvez você cresceu ouvindo dizer que o Brasil é um país de paz, que nunca teve guerra, e agora o nosso vizinho está batendo na porta, aumentando a tensão. Agora, recente, já tem nação se levantando contra o Brasil. Aquela tensão que a gente ouvia falar lá no Oriente Médio, já está do nosso lado. Esse é o ambiente que nós vivemos nos dias de hoje. Um ambiente onde a igreja, por muito momento, se perdeu. A degradação moral, ela tem consumido os lares, as ideias, a cultura dentro das casas, onde pai está contra filho, filho contra pai. Se nós ligarmos noticiários, iremos ver pais tirando a vida dos filhos como se fosse nada, filhos arquitetando a morte dos seus pais, violência de trânsito. Irmãos, este é o caos e o mundo no qual nós estamos vivendo. E é neste ambiente, nesse estado de espírito que Abacuque profetiza. E quando Abacuque começa a profetizar, ou melhor, quando Abacuque começa a orar, a sua oração começa regada com muita coragem. O início da oração de Abacuque é um questionamento: até quando, Senhor? Até quando nós iremos passar por isso? Até quando nós iremos ter que presenciar isso? Até quando, Senhor? Eu, como seu filho, olha o que está acontecendo à minha volta, olha o caos que nós estamos vivendo. Até quando? Eu vou orar e o Senhor não vai ouvir? Esta foi a oração de Abacuque. Esta oração nos revela o sentimento humano, meu irmão. Um sentimento imediatista, um sentimento, um desejo humano de que as coisas precisam ser feitas e resolvidas no nosso tempo. Essa oração revela um sentimento de Abacuque, de que Deus não está nos ouvindo. Revela o silêncio de Deus em alguns momentos. E o silêncio de Deus, muitas das vezes interpretamos como que Deus não está nos ouvindo. Parece que Deus se esqueceu de nós. Parece que Deus se esqueceu da minha causa. Parece que o Senhor não está me vendo. Abacuque, na sua oração, ele também vai demonstrar
uma angústia, uma oração de angústia, uma oração angustiada, um coração apertado, porque Abacuque, ele está como um intercessor. Abacuque está se colocando entre o povo e Deus. Abacuque não está clamando por causa própria, não está legislando por causa própria, ele está clamando pelo povo, ele está clamando pelas nações. Imagina a angústia de Abacuque saber que o reino vizinho foi tomado pelo inimigo, de ver casas, famílias sucumbindo, nações caindo. E na sua oração, Abacuque vai questionar os métodos de Deus. Preste atenção. Nas suas orações, o Abacuque faz um questionamento: Senhor, os teus olhos são puros. O Senhor não pode contemplar o mal. Por que o Senhor permite isso? O porquê que o Senhor se permite ver isso? Quantos de nós, meus irmãos, nos deparamos nas nossas orações questionando os métodos de Deus? Quantos de nós, nas nossas orações, não está regado por esse grito da nossa alma, por esta angústia? E Abacuque ele continua: e algo que me chama muita atenção na oração de Abacuque, e apesar de toda esta angústia, e apesar de talvez não compreender os métodos de Deus, Abacuque não menospreza a Deus. Abacuque não duvida do que Deus pode fazer. No verso 12, ele vai dizer o seguinte: que Deus é eterno. Ele vai dizer que Deus é a rocha firme. Ele vai falar de um Deus eterno, de um Deus imutável. E aqui, meus irmãos, você precisa entender algo. O conhecimento de Deus, ele fortalece a nossa fé. Quando nós conhecemos a Deus, mesmo em dias de angústia, mesmo que nós venhamos rasgar as nossas vestes, se lançar diante do Senhor, mas nós temos certeza de quem Deus é. O problema, meu irmão, é o momento onde nós não conhecemos a Deus. O problema começa quando nós não sabemos quem Deus é. Se nós olharmos esse diálogo de Deus com Abacuque, Abacuque está falando diretamente com Deus, e Deus está respondendo diretamente a Abacuque. A queixa de Abacuque é para Deus, ele está falando com Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós iremos nos deparar com situações semelhantes, situações que irão nos colocar naquele momento de decisões. Em muitos momentos irá pôr em xeque a nossa fé. Muitas circunstâncias diárias vai provar a nossa fé. E isso faz parte da caminhada com Cristo. Faz parte, afinal você está vivo. E afinal você vive em sociedade, você vive nos dias atuais. Amanhã você vai levantar e vai trabalhar.
A palavra do Senhor nos diz que o sol, ele nasce para o justo e para o injusto. Muitas vezes nós temos medo de questionar a Deus. Muitas vezes nós temos medos, até mesmo de orar ao Senhor. Mas Abacuque nos mostra como transformar uma oração de desespero em uma oração de esperança. Ele faz uma transição de uma oração de angústia para uma oração de paz. Isso não tem a ver sobre você se calar. Isso não tem nada a ver sobre que você não deve orar, você não deve lamentar, você não deve ter medo. Ter medo não significa que você não tem fé. Significa que as suas emoções humanas estão abaladas. Em alguns momentos, irmãos, permitimos até duvidar que Deus está no controle. Muitas vezes, diante de situações adversas, diante de situações que nos tiram o controle, talvez muitos de nós, talvez nos dias de hoje, alguém entre nós orou, falou: Senhor, o Senhor está me olhando. Tem um louvor antigo que fala isso, né? Olha para mim. Essa é a medida do desespero. Senhor, ei, eu estou aqui. Olha para mim. Será que o Senhor está me ouvindo? Será que o Senhor está me vendo? Muitas vezes tentamos resolver o problema de acordo com as nossas forças, da nossa forma, com os nossos recursos. Tentamos resolver do nosso jeitinho. Afinal, Deus não respondeu. Preste atenção em algo. Se Deus não falou, não se mova. Não faça nenhum movimento. Você já tentou pegar um controle de televisão quando ele cai da sua mão? Você já tentou segurar ele? O que você faz? Você chuta ele para mais longe. Isso é lei de Murphy. Na tentativa de pegar, você, pum, ele nem ia quebrar. Aí você chutou para mais longe. É aquela história que a margarina, o pão cai lá da margarina para baixo. Se Deus não falou, não se mova. Agora, se Ele falou, não ouse ficar parado. Você precisa ouvir Deus. Quando Abacuque ele ora: Senhor, eu estou vendo os borbulhos, o inimigo está vindo. A resposta de Deus foi: é isso, ele está vindo. Você já pensou, pastor Tiago? Você ora, fala: Senhor, você não está vendo a situação? Olha o inimigo. Ele falou assim: eu estou vendo. E digo mais, ele está vindo em alta velocidade. Sim, meu irmão, nós passaremos por crise, passaremos por adversidades, mas isso não significa que o Senhor não está com você. As coisas passageiras, as coisas terrenas,
as coisas deste mundo passa, vai passar. Tudo passa. A palavra do Senhor nos diz que nada surpreende a Deus. Nada surpreende a Deus, porque tudo se repete. De manhã eu contei um testemunho, vou contar outro hoje, que minha esposa, né? Já contei para alguns aí, alguns já viu, né? Ela falou para mim não ficar repetindo os mesmos testemunhos, então eu vou intercalar, vou contar um outro. A Sofia tinha 1 ano e 8 meses, eu já contei esse também, mas vai ser esse agora. Sofia tinha 1 ano e 8 meses, Miguel tinha acabado de nascer. Um mês antes, minha esposa estava no hospital com toxoplasmose. Janeiro, estamos no hospital com toxoplasmose. Ela inventou de cheirar pelo de gato. Estava com toxoplasmose. Não podia fazer raio-x porque ela estava de 9 meses. E ali o Senhor guardou. Teve hemorragia, jorrando sangue do nariz. E o Senhor, pneumonia. Obrigado por me ajudar. Se não bastasse estar ruim, ela pegou pneumonia. Teve hemorragia, nariz sangrando. Miguel nasceu. Uma semana, bem no início da vida do Miguel, a Sofia pegou dengue. Naquele pior ano de dengue em Sorocaba. Tinha que ir no hospital a cada 2 dias para monitorar. Vocês se recordam dessa época? Quem estava em Sorocaba aí? E ela pegou dengue. Nós fomos na sexta-feira à noite. Chegamos no hospital, tirou o sangue. E aí eles passam lá e falaram: olha, você volta no domingo. Ok, acordamos domingo de manhã. Fomos para o hospital. Sofia correndo no saguão do hospital, dançando, cantando. E vamos lá tirar o sangue da Sofia. E para o nosso desespero não sai sangue. Como assim não sai sangue? Não sai sangue, não tem sangue nas veias. Por um braço, por um outro, não sai sangue. Por o pé, quer pegar na veia aqui, porque não tinha sangue. Nessa hora, ela falava assim: não me deixa, papai. Não deixa me furar, papai. Eu nunca tive vontade de bater no enfermeiro, mas nesse dia, ok, pegamos a médica enquanto não conseguia tirar o sangue. Tivemos que começar a hidratar pela boca com soro para tentar tirar o sangue. Nesse meio tempo, a médica pega o exame dela da sexta-feira e falou: olha, é o seguinte, houve um erro médico. As plaquetas, elas têm que ficar acima de 100 mil. E abaixo de 30 mil é dengue hemorrágica. Não, abaixo de 100 mil já é hemorrágica. A da Sofia estava 30 mil. A médica leu 300 mil na sexta. E na sexta estava com 30 mil. A médica virou para mim e disse o seguinte: a sua filha vai para a UTI. E nessa hora, minha esposa, calma, tranquila, como vocês conhecem ela, fala baixo, tranquilinha. Ela falou: o quê? Como assim? A médica falou assim: eu mando para a UTI ou eu assino um atestado de óbito. Naquela hora, meus irmãos, caiu a ficha da gravidade.
Eu pegava a Sofia no colo, brincava com ela e a Michele saía para chorar. Michele pegava no colo e eu saía para chorar. Ela ficava revezando o choro. E o que ficava com ela no colo tinha que injetar na seringa o soro. Sentado no saguão do hospital o dia inteiro para conseguir tirar sangue, porque eles não conseguiam tirar o sangue dela. Isso de manhã. Conseguiram tirar o sangue dela umas 3 horas da tarde, com soro na boca. E nós chorando, angustiado. E eu me recordo quando a médica falou que, olha, sua filha precisa ir para a UTI. A Michele ia vir embora para buscar roupa, porque lá podia só ficar mulher. Ela veio embora, saiu do hospital. Estava perto do horário de ensaio do louvor. Nós avisamos a igreja, acabamos com o culto, porque deu aquele clima no culto. E nessa hora o meu pastor, ele me manda uma mensagem. Ele mandou um áudio. Ele orou por mim. Eu não consegui orar. A minha oração foi a oração de Abacuque. Senhor, tenha misericórdia. Se possível, leva eu e deixa ela. Eu dou a minha vida por ela. Michele sai do hospital, foi buscar a roupa dela. Os médicos à pressa me chamam, Felipe. E eu entro na sala com a Sofia no colo, sozinha agora, sem a Michele. E a médica falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu. O que aconteceu, doutor? As plaquetas da Sofia estão boas. Eu falei, como assim? Ela falou, as plaquetas da Sofia estão em 90 mil. E eu fiz igual vocês. Glória a Deus. E ela olhou assim para mim por baixo do óculos, assim. Uma baixinha arretada. Tipo a Tati, assim. Ela olhou por baixo. Falou assim, eu prefiro falar que foi erro médico. E ela falou assim, a sua filha não precisa mais de UTI. Ela falou assim, não tem como as plaquetas voltarem. Quem pegou dengue sabe disso. É uma semana e meia para ir normalizando. Em horas, a Sofia teve as suas plaquetas restauradas, não foi para a UTI e está aqui desse tamanhão já. Sabe por que eu estou contando isso, meu irmão? Porque diante de situações difíceis, você chora, dói. A sensação de um pai não ter o que fazer, ver os recursos esgotados, você não poder pegar com a força do teu braço, pastor Sérgio, você quer resolver. Quem é pai sabe do que eu estou falando. O instinto macho alfa funciona nessa hora. Você quer resolver e você não pode resolver. Não importa quão forte você seja, não importa quanto você tenha no banco, não importa, você não pode resolver. Eu não podia resolver, meus pais não podiam resolver, a minha esposa não podia resolver. Mas nada foge do controle do nosso Pai. O que eu quero dizer, meu irmão? Sim, você deve chorar. A palavra do Senhor nos diz: apresentai-vos as vossas orações com súplicas. Você deve orar, mas não tire os olhos de Cristo. Não permita que a dúvida tome conta do seu coração. Não permita que a dúvida te roube. Não permita a autossabotagem de dizer que Deus não está no controle. Não ouse pensar que Deus não está no controle. Posso contar mais um testemunho?
Fui tomar banho. Comecei com a minha oração de Abacuque. Senhor, o que nós iremos fazer? A igreja está crescendo. E nem foi ontem, viu, irmãos? Nós estávamos na liderança aqui, viu? Foi um tempo atrás aí. Orei. Falei, nossa, seria tão bom, né? Parecia um empresário. A gente resolvia tudo numa pancada só, tudo certo. Porque tudo é custo, irmãos. Tudo. Para a igreja, irmãos, não existe múltiplo de 100, é múltiplo de 1000. Eu não sei a conta do mundo, mas falou que é CNPJ de igreja, tudo vira 1000. Tudo é muito caro, tudo é muito custoso. E eu chorei minhas pitangas para o Senhor, me arrumando para vir para o culto. Me arrumei. E estou eu naquele cantinho onde a gente fica ali para subir pregar. Tinha uma irmã sentada aqui. Ela saiu. E acredite, o olho de pastor é que nem de galinha, irmãos. Ele está vendo tudo assim, ele fica vendo tudo assim, ó. Eu estou olhando para cá, mas estou vendo aqui, ó. Não pense que eu não estou te vendo, ó. Ah, passei aqui, estou vendo. Na porta vocês veem isso, né? Eu estou aqui, passou um aqui, ó. E nem é o pastor Tiago. Mas volta aqui, foco. Aí voltei aqui. Essa irmã parou na minha frente. E eu, paz. Você vai pregar? Eu falei, vou. Então depois eu preciso falar com você. Eu falei, tá bom? Já engoli seco, né? Eu falei, tá. E digo mais. Tem que estar o Claudemir e o Leonardo com você. Eu falei, o que eles fizeram? Subi, preguei. Terminei de pregar como que eu sempre faço. Dei a bênção apostólica, coloquei o microfone. Onde estava a irmã? Aqui, ó. E já estava com as duas testemunhas do lado. Desci. Cheguei ali embaixo. Ela falou assim, me dá a mão. Irmão, tudo aqui, irmão. Tô no glória, só naquela bênção gostosa. Nem me chamou na sala. Falta de ética isso, irmãos. Estamos na sala, né? Irmãos, essa irmã começou a berrar. Você pensa que eu não posso fazer? Eu já entendi, na hora eu já entendi. Passando vergonha na frente dos pastores. E eu calado, mudou. Acho que eles nem sabiam disso. Não, porque só eu orei. Eu sou o dono do ouro e da prata. E foi dando tapa na minha mão. Pá! Pá! Nunca tinha apanhado como pastor. E foi literal, eu apanhei, dei tomando tapa na mão, reguada, palmatória. Pá! Você pensa que eu não posso fazer? Eu sou o dono do ouro e da prata. É eu que estou no controle. Eu não ousei levantar a cabeça. Engoli seco. Falei, amém. O pastor um olhou para a cara do outro sem entender nada do que estava acontecendo. Falei, obrigado. Deus abençoe. Fui embora meio atordoado para a porta. Irmãos, Deus, Ele está ouvindo a sua oração. Se você for meio teimoso, assim, de vez em quando, questionar Deus, Deus pode te dar uns tapas. E é literal. Deus pode colocar pessoas no seu caminho. Sabe que eu tenho comigo algo, né, irmão? Deixa, vamos falar assim. Não tire os seus olhos de Cristo. Você precisa crer em Jesus. As adversidades virão, mas você vai passar.